Bom dia a todos. Hoje é dia 29 de maio de 2024. São exatamente 9 horas e 30 minutos e eu sou Gladstone Costa. Vamos dar início ao 16º ciclo de atualização em zoonoses e saúde pública de 2024. Esse evento será transmitido pelo canal oficial da Faculdade de Saúde Pública da USP e esse 16º ciclo de atualizações em zoonoses de saúde pública é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Divisão de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura Municipal de São Paulo. Este ciclo é realizado tradicionalmente na última quarta-feira de cada mês. Hoje, dia 29 de maio de 2024, será realizada a terceira palestra do presente ano. A comissão organizadora deste evento é formada por mim, Gladstone Costa, da Divisão de Vigilância de Zoonoses, e também pelo educador em saúde pública, Marcos Veltri, setor de educação também, lá da Divisão de Vigilância de Zoonoses, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara e pelo doutor Paulo Roberto Urbinati, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nós gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CSEX, da faculdade, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação, também da Faculdade de Saúde Pública da USP. As próximas palestras serão no dia 26 de junho de 2024. Os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante: os participantes que quiserem certificado destas palestras precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube da faculdade. É só preencher a ficha com o nome completo, a instituição a qual pertence e o e-mail. Este link ficará disponível no chat das 9h30 até as 12 horas do dia de hoje. Quem não solicitar, não vai receber o certificado por e-mail. Um aviso importante aos participantes: as perguntas sobre as palestras poderão ser feitas pelo chat e, ao final, serão respondidas pelos palestrantes, tá? As palestras ministradas no ciclo de atualização são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. A primeira palestra de hoje é sobre o tema Explorando a Biodiversidade dos Vetores da Doença de Chagas no Brasil, com o Dr. Jader de Oliveira, pós-doutorado FAPESP, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo. A segunda palestra será sobre vigilância de triatomíneos no estado de São Paulo e monitoramento da circulação de Trypanosoma cruzi em área urbana, com o Dr. Rubens Antônio Silva, pesquisador científico do Instituto Pasteur, Laboratório de Mogi Guaçu, em São Paulo. É importante ressaltar que os temas apresentados hoje, a biodiversidade e a vigilância dos triatomíneos, vetores dos agentes da doença de Chagas, são temas relevantes e um grande desafio para os gestores em saúde pública. Cada palestrante terá, em média, 40 minutos para expor seu tema, e o primeiro palestrante será o Jader de Oliveira, e eu passo agora a apresentar o currículo. Tá? O Jader de Oliveira é biólogo, possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura plena pelo Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Tem mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia aplicadas à farmácia pela Universidade Estadual Paulista de Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Ele foi pesquisador visitante do Walter Reed Biosystematics Unit, localizado no Instituto Smithsonian, MSD-MD, Estados Unidos. Atualmente é pós-doutorando da Faculdade de Saúde Pública da USP, de São Paulo. É membro do corpo editorial de 4 revistas internacionais e atua como revisor em mais de 40 revistas científicas nacionais e internacionais. Ele possui 129 artigos publicados em revistas científicas, possui 16 livros organizados, possui 20 capítulos de livros publicados, possui ainda experiência em taxonomia de grupos de Reduvite, com ênfase em triatomínio, responsável pela curadoria de coleções entomológicas, levantamento e processamento de amostras, inventariamento de entomofauna e estudo de sistemática e evolução de triatomínio. Ainda é integrante de 4 grupos de pesquisas do CNPq.
quais sejam, né? Biodiversidade entomológica, Fiocruz, Laboratório de Pesquisas em Artópodes, LAPA, da Fiocruz. Patologia das doenças tropicais da UNIT, Universidade Tiradentes de Sergipe, a Insana UNA, interface entre a saúde animal, ambiental e humana, da UCBD, Universidade Dom Bosco. Então, Jader, nós agradecemos a sua participação, ter aceito aqui o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. E nós passamos a palavra a você, para que você possa fazer a palestra, e desejamos uma boa palestra a você e que os nossos ouvintes hoje aqui presentes possam ter um bom aproveitamento. Obrigado, Gladson. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite, né, por participar aqui hoje dessa temática tão importante e relevante. Para mim é uma honra poder trazer aqui um pouco de informação sobre esse tema tão relevante. Agradecer à Faculdade de Saúde Pública também, né, por estar organizando, estar participando desse ciclo. E saudar todos que estão aí presentes, que assistindo pelo YouTube, e aqui o Rubens, que está dividindo essa mesa comigo, e a professora Tamara. Bom, pessoal, a ideia é a gente trazer uma atualização sobre a diversidade dos vetores da doença de Chagas, fazendo uma conexão para a gente refletir e discutir da importância, né, da gente reportar essas ocorrências novas, entender como era o cenário há 10 anos atrás e como está o cenário atual, frente às ocorrências que foram publicadas, que foram reportadas por meio de notificações em diferentes bancos de dados. Então, assim, a ideia inicial é a gente avaliar e entender como era esse cenário e o que mudou, e como mudou, e quais foram os impactos para alguns estados. A ideia é a gente olhar esses números e entender o que foi encontrado. Além disso, trazer uma atualização, né, do que foi descrito de espécie nova, de quais foram os arranjamentos taxonômicos que aconteceram nos últimos 10 anos, para a gente ter uma atualização de fato de quem está trabalhando e atuando com os triatomíneos. Não tem como a gente não falar de um tema tão importante, tão relevante, quando a gente pensa nos triatomíneos, e não destacar, né, os números que são publicados pela Organização Mundial da Saúde. Então, hoje a gente sabe que nós temos entre 6 a 7 milhões de pessoas infectadas com doença de Chagas e 25 milhões de pessoas estão vivendo em áreas de risco de contrair essa enfermidade. Além disso, esses insetos, eles têm uma extrema importância, né, e relevância, porque quando a gente olha os números dos rankings dos animais mais letais, né, no mundo hoje, os triatomíneos, junto com esses reduvídeos, eles ocupam aí a sexta posição. E isso está associado aos casos, né, de doenças que são transmitidas por esses vetores, além dos acidentes que nós temos, porque é importante a gente ressaltar que esses percevejos, né, que estão inseridos dentro da família Redovídeo, a gente tem muitos problemas de reações alérgicas às suas picadas. Então, são insetos que trazem uma importância, que a gente precisa destacar essa importância, porque tem uma relevância quando a gente pensa aí no campo de saúde pública, né, da medicina tropical também. Mas quando a gente olha para os triatomíneos, a gente tem uma diversidade, que a ideia hoje é trazer essa diversidade para a gente entender, e essa diversidade ela vai desde tamanho, coloração, e nós temos características biológicas que a gente tem um gradiente dessas características. Então, reportar a ocorrência desses triatomíneos, entender como está a distribuição desses triatomíneos, vai ser de extrema importância para a gente pensar em estratégias para compreender e intervir em frente a cada espécie, certo? Diante disso, a gente não pode esquecer que existem diferentes vias de transmissão quando a gente pensa em doença de Chagas. A gente tem a transmissão vetorial, a gente tem uma transmissão congênita, transmissão por transfusão de sangue, transmissão oral.
transmissão por acidentes laboratoriais, entre outras, né? Transmissão sexual, manejo e consumo de carne de animais silvestres, que são potenciais reservatórios do Trypanosoma cruzi, também é uma via. E desde 2015, num manuscrito do professor Coura, ele destaca da importância da gente entender os limites sobre eliminar, controlar e erradicar esses vetores. Mas quando a gente pensa nessas vias de transmissão, a gente tem um alvo principal, num primeiro momento, que é fazer a intervenção desse controle vetorial, seja por conta das características desses insetos, que eles têm uma origem num ambiente silvestre, e muitas dessas espécies saem desse ambiente natural e migram para um outro ambiente, ou o próprio homem se aproxima desse ambiente natural e acaba estreitando esse caminho e essa aproximação com esses insetos vetores. Então, diretamente e indiretamente, a gente busca estratégias para compreender cada espécie, para a gente intervir em políticas públicas de controle desses triatonídeos. E quando a gente pensa em triatomine, a gente tem um cenário atual da diversidade, então é um grupo que tem uma diversidade de tamanhos, formas e cores. Hoje são conhecidas 159 espécies descritas, tá? Dessas 159 espécies descritas, 3 espécies são fósseis, e essas 159 espécies, elas estão divididas em 5 tribos, que aqui eu apresento para vocês. Nós temos a tribo Albeproseine, que é essa tribo representada aqui na cor amarela, que essa tribo vai apresentar apenas um gênero, que é o gênero Albeprosenia, que hoje são conhecidas 2 espécies. A tribo Caverniculine, que apresenta apenas o gênero Cavernícola. Dentro desse gênero, nós temos 2 espécies representando esse gênero. Aqui em vermelho, representado em vermelho, nós temos uma terceira tribo desses triatomíneos, que é a tribo Boboderini. Essa tribo, nós temos uma representação de 4 gêneros: Belminus, Bobodera, Microtriatoma e Parabelminus. Aqui em azul, a gente tem a primeira tribo que é representada, e é uma das tribos que apresenta importância epidemiológica, que tem um dos 3 maiores gêneros representados, que é a tribo Rhodinini, o qual é representado pelo gênero Rhodinus, que é um gênero que apresenta importância epidemiológica, e o gênero Psamolestes, que é um gênero que no Brasil não tem importância epidemiológica, mas fora do Brasil já foi reportado alguns casos envolvendo espécies desse gênero. E aí nós temos a maior tribo representada dentro de Triatomine, que é a tribo Triatomini. Então, dentro dessa subfamília Triatomini, a gente tem essa tribo diversificada, que nós vamos ter o gênero Eratyrus, Panstrongylus, Triatoma, Mepraia, Diptalogaster, Mesotriatoma, Paratriatoma, Hermalentia, Lyncósteos e Paratriatoma, Paleotriatoma. Dentro dessa tribo, nós temos o gênero, dá um destaque para o gênero Panstrongylus e o gênero Triatoma. São 2 gêneros de grande relevância epidemiológica e importância. E muitas dessas espécies têm uma importância epidemiológica. Dentro desse contexto, como se faz a distribuição dessas espécies conhecidas hoje? Nós temos, então, majoritariamente, a maior diversidade de triatomínio está distribuída num eixo que vai do sul da Argentina ao meio dos Estados Unidos, né? Então, é uma distribuição que sai da região neotropical e adentra a região neártica. Então, o maior número de espécies está concentrado nesses eixos das Américas, só que nós temos também espécies que têm aparecido em outras regiões. É importante a gente destacar que nós temos uma espécie dentro desses 159
que tem uma característica cosmopolita, que é o Triatoma rubrofaciata. Essa espécie Triatoma rubrofaciata já foi reportada em diferentes países na África. Tem a ocorrência confirmada e reportada em diferentes países da Ásia. Essa mesma espécie cosmopolita, Triatoma rubrofaciata, foi já encontrada na Índia, que aqui está representado nesse tom mais alaranjado. E na Índia nós temos também um padrão de endemismo de um gênero de triatomine, que é o gênero Lynkostros, que só foi encontrado e reportado na Índia. Além disso, nós temos uma espécie de triatoma que é encontrada na Austrália e foi reportada para essa região. E aí nós temos diversas espécies que ocorrem nesses baixos países aqui do leste asiático. Na China, é importante destacar que as duas últimas espécies descritas, né, as duas últimas novas espécies descritas, foram encontradas na China e são descritas de duas regiões diferentes, e uma ocorrendo também no Vietnã. Tá? Então, esse é o cenário que nós conhecemos. Além disso, então, nós temos uma ocorrência de uma importação acidental na Europa, que é da espécie Triatoma rubrofaciata, que foi reportada o ano passado, e a hipótese de que possivelmente essa espécie se adentrou de uma rota de migração vindo da China para a Europa. Temos também uma diversidade de triatomíneos distribuídos na América do Norte. Então, nós temos nos Estados Unidos, especialmente, 29 dos 50 estados já têm a ocorrência e a presença confirmada de 11 espécies do gênero Triatoma e gênero Paratriatoma. Quando a gente pensa nessa diversidade, né, do padrão de distribuição, de toda essa riqueza que é conhecida desses triatomíneos, desde a primeira espécie descrita em 1773, que foi o Triatoma rubrofaciata, que é a espécie cosmopolita, desde do século XVII, os triatomíneos eles são estudados e caracterizados por um aspecto de biodiversidade, um aspecto de catalogar e entender o que existe nesses ambientes. Então, se a gente pega antes da descrição da descoberta da doença de Chagas, em 1909, que foi feita pelo médico sanitarista Carlos Chagas, antes do Carlos Chagas, tudo que foi publicado sobre os triatomíneos foi publicado por pesquisadores e naturalistas que viajavam o mundo coletando diferentes organismos e catalogando. Então, tudo o que se sabe antes da descoberta da doença de Chagas foi, de fato, de um enfoque de explorar e catalogar a diversidade desses insetos. Então, desde Charles de Geer, no século XVII, Carl Stoll, Pierre-André Lantrier, George Champion e Karl Burmaster, desses grandes 5 naturalistas que descreveram inúmeras espécies de triatomínio, a biodiversidade ela estava sendo explorada e catalogada desde esse início primordial aí dos estudos dos triatomíneos. Lógico, depois da descoberta da doença de Chagas, nós temos aí um trabalho que foi um divisor de água, que foi o trabalho da descoberta da doença, e aí surge inúmeras escolas com diferentes pesquisadores explorando taxonomia, biologia, sistemática desses insetos. Tá? Em 2014, então, nós tivemos uma obra que foi publicada, que foi um compilado organizado pelo professor Kleber Galvão, do Instituto Oswaldo Cruz, que foi uma série de guias e manuais de identificação, no qual se compilou muita informação sobre os triatomíneos e sobre doença de Chagas. Nesse último trabalho que foi feito, esse grande compilamento da informação das espécies e da distribuição, se conhecia 148 espécies no mundo e 65 dessas eram reportadas no Brasil.
Então, a ideia da minha fala aqui hoje é trazer um panorama do o que mudou de 2014 até 2024. Essas mudanças, elas foram relevantes. A gente precisa entender que esses números eles vão trazer informações importantes para a gente compreender como essas espécies estão se distribuindo, como são esses padrões de distribuição, e abre uma perspectiva para a gente começar a pensar em estratégia. Qual será o limite, né, desses padrões de distribuição? Esses simples números das ocorrências por estado, ele é uma primeira sinalização que ajuda a gente a delinear e desenhar projetos e trabalhos para entender a um nível mais profundo de um padrão de distribuição de cada espécie. Se essa espécie está tendo uma mudança de comportamento, está aparecendo em um ambiente no qual ela não era encontrada, e então assim, todas essas informações relacionadas à biologia e a biogeografia dessas espécies vão de fato nos auxiliar no futuro, né, e no presente para a gente discutir e tentar construir uma estratégia e uma política contra a transmissão da doença de Chagas. Então a gente tinha esse panorama, né, no Brasil da diversidade dessas espécies. Então a gente tinha a Bahia com o estado com o maior número de espécies conhecidas, e o Acre sendo o estado que tinha o menor número de espécies conhecidas no Brasil. Então, esses eram os dois extremos. É importante a gente chamar atenção para alguns biomas, né, pensando que o estado que possuía o menor número de espécies conhecidas está inserida dentro de um bioma que tem uma alta diversidade, que é o bioma de floresta amazônica. Então, assim, esses números, eles chamam atenção em algumas regiões, porque a gente começava a pensar, será que não existe triatomínio? Será que é subestimado, subamostrado? Então, a gente sempre teve muitas perguntas nesses últimos 20 anos olhando para esses números, e nesses últimos 10 anos a gente começou a entender que de fato tinha alguns pontos que a gente vai discutir mais à frente, para quando a gente olhar esse panorama atual. Dessas espécies reportadas aqui em 2014, então a gente tem esses trabalhos, eles são baseados, né, em bancos de dados no qual a gente tem os manuscritos, capítulos, então toda essa literatura disponível, ela é inserida e processada e trabalhada. Esse é um cenário que ele sofre alteração frente à atualização dessa literatura, então se faz necessário, de fato, a gente estar sempre revisitando e entendendo essas distribuições, entendendo essas ocorrências, porque também muitas dessas regiões tiveram a ocorrência de algumas espécies, mas a gente não consegue mais localizar o material prova dessas ocorrências. Então, esse também é um desafio quando a gente estuda esses triatomínios. E aí, 10 anos se passaram e o que nós temos, né, no cenário atual? Nós temos uma diversidade que corresponde ao que foi apresentado naquele slide inicial da riqueza, né, das espécies de triatomínio. Então, a gente teve mudança em todos os biomas brasileiros, esses números eles foram alterados, então a gente teve ocorrências de novas espécies para estado, a gente teve alteração, né, no número de espécies conhecidas, a gente teve organização taxonômicas em alguns grupos, representadas por sinonimizações e combinações novas. Quando a gente pensa no aspecto de descrição, o que houve de novo, né, o que foi publicado, né, de novo em triatomínio para o Brasil, a gente teve a publicação de uma espécie, que foi o Rhodnus marabaensis, que é uma espécie do estado do Pará. Depois do Rhodnus marabaensis, nós tivemos várias espécies descritas, mas nenhuma de
foi encontrada e de ocorrência do território brasileiro. Nós tivemos uma publicação de sinonimização, que foi a sinonimização de Rhodnus taquarussuensis, que foi uma espécie que foi descrita como espécie irmã de Rhodnus neglectus, e logo em 2 anos à frente à descrição, foi feito um estudo detalhado, envolvendo uma taxonomia integrativa, e aí se mostrou que, de fato, essa população que foi denominada, né, como Rhodnus taquarussuensis, naquele momento seria um polimorfismo de Rhodnus neglectus. Logo em seguida, nós tivemos uma sinonimização de uma espécie Triatoma guazu, que foi sinonimizado com Triatoma williami. Então, esse foi um segundo ato de sinonimização que ocorreu das espécies brasileiras. Tá? Foi publicado pelo grupo do professor Kleber Galvão, com sua equipe, tendo como líder nesse manuscrito o pesquisador João Paulo. Então, nesse trabalho, eles fizeram um estudo também de taxonomia integrativa, destacando e mostrando que Triatoma guazu seria um sinônimo júnior de Triatoma williami. E o último ato, né, de mudança taxonômica que aconteceu para a fauna brasileira foi a sinonimização de Rhodnus zeledone, que é um sinônimo júnior de Rhodnus domesticus. Nesse trabalho, então, foi um trabalho de taxonomia integrativa, também liderado pelo professor Kleber Galvão e pelo pesquisador João Paulo. Nesse trabalho, então, foi revisitado todo esse material tipo e se observou que, de fato, o zeledone seria um morfotipo, né, que seria 100% idêntico ao padrão conhecido, né, do que a gente conhece, que é a espécie que foi descrita como próximo, que é Rhodnus domesticus. Neste trabalho, é importante destacar que quando o zeledone foi descrito, ele foi comparado com uma espécie que é considerada rara, que é o Rhodnus paraense, e então, num primeiro momento, ele não foi comparado com esse Rhodnus domesticus, né? Então, foi por meio de discussões e hipóteses que surgiu a ideia de, então, revisitar esses tipos e entender, de fato, se Zeledone seria próximo de paraense ou de uma outra espécie de Rhodnus. E, ao revisitar esse material, observou-se que, de fato, Zeledone seria seria um sinônimo júnior de Rhodnus domesticus. E tivemos também uma combinação nova, que foi a mudança da espécie que antigamente era conhecida como Triatoma tibia maculata, e também num trabalho de taxonomia integrativa, utilizando diferentes abordagens e revisitando o material tipo, né, se contou a história do que possivelmente, na história evolutiva desse grupo, que possivelmente está acontecendo com esse taxo. E viu que possivelmente, nessa linha evolutiva, o que a gente chamava de Triatoma tibia maculata representava um indivíduo do gênero Panstrógenos. E aí se fez essa mudança de gênero baseado nesses dados publicados nesse manuscrito. E aí se fez também uma correção do nome frente a essa combinação nova. E aí essa espécie passou a ser conhecida como Panstrongylos tibia maculatus. É importante a gente destacar que esses arranjamentos taxonômicos, eles representam um recorte temporal do que a gente tem de informação e dados de cada espécie, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter o depósito do material prova em todo o estudo. Porque quando a gente se faz necessário a gente revisitar a história, a gente consegue acessar esses morfotipos e entender o que possivelmente está acontecendo ou aconteceu com esses táxons. Outra informação importante é que essas espécies que, desde a sua descrição, é, elas continuam sendo encontradas no ambiente natural, elas estão em constante alteração e modificação. Então, a gente precisa estar sempre revisitando
atentamente e entendendo esses padrões, né, evolutivos desses insetos. E dentro desses 10 anos, esses números, a gente teve mudanças, né? A gente teve somente 5 estados, a gente não teve alteração do número de espécies reportadas para o estado, que foi o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba. Os demais estados a gente teve a ocorrência e o aumento de número de ocorrências ou de espécies que não eram reportadas para o estado, ou que que existia problemas, né, da confirmação da presença ou não para o estado. É importante a gente chamar a atenção, né, quando a gente olha para esses números. Teve alguns estados que a gente teve mudanças, né, de uma ou duas espécies de ocorrência, mas tiveram alguns estados que chamam a atenção que a gente teve um aumento significativo. Esse aumento ele foi mensurado e caracterizado num trabalho no qual está aceito e vai ser publicado este ano, vou mostrar mais à frente, mas principalmente no bioma amazônico, a gente teve um crescimento da presença, né, da ocorrência de espécies, principalmente em estados que a gente tinha um número baixo de espécies de triatomina. Um exemplo é o Amapá, que o Amapá ele faz uma fronteira, né, com a Guiana Francesa, e esse era um estado que tinha um número baixo de espécies de triatomínio, e isso sempre intrigou, né, nós que trabalhamos com esses triatomínios. Porque a Guiana Francesa nós temos um número que não refletia com o número do Amapá. E o bioma apresenta a mesma característica, né? Nós não tínhamos espécies na Guiana Francesa que representavam padrões de endemismo específicos da Guiana Francesa. Não, a gente sempre visualizou as espécies da Guiana Francesa como espécies que são espécies presentes no bioma amazônico. Então isso começou a chamar a atenção. Então esses números nos impressionam. É, o estado que teve uma crescente foi o estado do Acre, que há 10 anos atrás nós tínhamos duas espécies somente reportadas para esse estado. Então, de fato, a gente teve um crescimento significativo para esse estado brasileiro. Todos esses dados e essas informações, elas foram compiladas dentro de um projeto que é o projeto do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. Tá? Hoje esse projeto ele envolve muitos pesquisadores, mas dentro desse grande projeto do Catálogo Taxonômico da Fauna existem é, coordenadores de cada grupo, de cada família e cada subfamília. Hoje, dentro de Redovídeo, eu estou como um dos coordenadores e o professor Elcio, e o professor Kleber Galvão está como responsável de triatomina dentro do catálogo. E neste ano se fez a organização de publicar essa atualização desses números, dessas distribuições, ocorrências e organizações nomenclaturais. Então, esse trabalho está aceito, ele está para ser publicado, a gente já está aguardando só a versão final. E dentro desse trabalho, então, a gente está discutindo todos esses pontos que eu trouxe de uma forma muito resumida, devido ao tempo que eu tenho disponível aqui nessa mesa. Mas eu trouxe para vocês terem uma dimensão e uma visualização, né, de como como houve um crescimento em diferentes estados brasileiros. Além disso, uma coisa muito interessante que, graças à ciência cidadã, a gente conseguiu obter fotografias de espécies vivas na natureza. Algumas dessas espécies que a gente nem tinha o relato delas vivas na natureza, como o exemplo aqui de Panstrongylus lente, que é uma espécie que teve poucas ocorrências na literatura, e então se tinha até o questionamento se seria uma espécie válida ou não. E então, graças a esses bancos, né, a gente conseguiu obter essas fotografias e com os direitos autorais cedidos dos autores, a gente conseguiu inserir nessa publicação também. E
quando chegando aqui para o final, para a gente entender, para a gente fazer um fechamento, por que que é importante a gente entender e reportar essas ocorrências novas para cada estado. O exemplo que eu trago é o exemplo do Acre, né, que é um exemplo que nesses últimos 10 anos mostrou de como é importante a gente ter pessoas trabalhando, atuando, grupos de pesquisa mostrando e buscando para a gente entender de fato o que está acontecendo em cada região. O Acre ele teve um salto, né, de duas espécies conhecidas para 11, e o que chama atenção é que dentro desses 10 anos a gente tem áreas no qual tivemos surtos, né, de doença de Chagas, são áreas no qual os triatomíneos estão presentes em área urbana, então esses triatomíneos eles estão tendo um contato, estão tendo uma interação. Além disso, dentro desse contexto, nós tivemos a presença de triatomíneos em outras regiões, em outras áreas urbanas, que foram reportadas em diferentes trabalhos. Então, publicar, reportar e trabalhar esses dados são de extrema importância para a gente entender os processos que podem estar acontecendo frente a cada espécie. Aqui é o caso, né, como foi publicado e reportado neste trabalho de Triatoma William, no intradomicílio de uma área urbana no Mato Grosso, né? Então, que provavelmente a gente tinha ali uma espécie que pela primeira vez estava sendo reportado ali um possível processo de domiciliação. Então, isso tem outros exemplos, né? Nós temos exemplos no próprio estado de São Paulo que já foi reportado de um possível início. Então, a gente tem essas discussões e essas discussões elas se tornam hipóteses quando a gente começa a ter essas ocorrências publicadas e documentadas. Então, a gente consegue começar a desenhar e estruturar essas informações. E aqui dois casos interessantes, que era o Rhodnus stali, que até então era um vetor da Bolívia, que no qual invade as residências na Bolívia, está presente no território, né, boliviano, e aí ele foi encontrado também no Brasil, foi encontrado no Acre, foi encontrado em Rondônia, com infecção natural, tanto para o Trypanosoma cruzi como para o Trypanosoma rangeli, e essa espécie agora a gente está observando também que está invadindo e está aumentando esse padrão de distribuição dessa espécie, que era restrita a uma região do Chaco ali na Bolívia, adentrando a região amazônica, está tendo de fato uma alteração nesse comportamento na sua biologia. E isso traz um risco porque é uma espécie que naturalmente é encontrada infectada. E um outro caso também, que foi no Amapá, que foi o caso do Rhodnus amazônicos, que Rhodnus amazônicos até então só tinha sido encontrado na descrição, na Guiana Francesa e uma terceira vez no Brasil. Então essa foi a quarta vez que foi encontrado e invadindo casa, porque até então o que se sabia dessa espécie que era uma espécie estritamente silvestre. Só que essas moradias no qual eles foram encontrados são construções no qual o homem avança próximo dessas áreas naturais, como eu mostro aqui nessa figura A. Então, isso era meio que o esperado, mas a gente vê que uma espécie que era caracterizada com pequenas e estreitas relações naturais, de fato, ela está saindo desse microambiente no qual ela era caracterizada e começa a aparecer em outros ambientes. Isso desperta um alerta para a gente entender que, de fato, essa dinâmica ela não tá dentro de um aspecto restrito, né? Ela é dinâmica, então a gente tem que estar vigilante e atento o tempo todo. E aí a gente tem essa diversidade atual, né? Hoje no Brasil, a gente tem uma espécie de Albeprozeine, duas de Cavernicoline, 4 espécies de Bolboderine, 15 espécies de Rhodinine e 43 espécies de Triatomine no Brasil. Todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, entendendo, buscando, eu devo agradecer a uma grande equipe no qual eu atuo e trabalho, que é uma equipe científica. Agradecer aos meus supervisores que vêm me dando apoio para a gente continuar trabalhando
e atuando, e a todos os meus alunos e colaboradores que a gente vem desenvolvendo pesquisa e explorando esses ambientes para tentar compreender essas dinâmicas, né, frente a cada táxon, cada espécie. Agradecer à FAPESP e à Faculdade de Saúde Pública também. E aqui eu deixo o meu contato, se alguém depois precisar, fico à disposição. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Jader, pela brilhante palestra. Impressionante a diversidade de triatomíneos, bem como a distribuição geográfica, né? Ampla distribuição geográfica por diversas regiões. Enfim, lembrar a todos que as perguntas aos palestrantes poderão ser feitas diretamente no chat, ali pelo canal do YouTube. Essas perguntas poderão ser respondidas ao final das falas das duas palestras. Gostaria de lembrar também que o LabFauna, Laboratório de Fauna aqui do Divisão de Vigilância de Zoonoses, recebe insetos suspeitos de serem triatomíneos para identificação de espécie e também para análise da presença ou não de Trypanosoma cruzi. E a nossa próxima palestra é com o nosso colega Rubens Antônio da Silva. Ele é biólogo, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Santo Amaro, UNISA. Ele tem mestrado em Epidemiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Tem doutorado em Saúde Coletiva também pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E especialização em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo também. Atualmente, o Rubens é pesquisador científico na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da Coordenadoria de Doenças, pela Coordenadoria de Controle de Doenças, do Instituto Pasteur, e é responsável técnico pelo Laboratório Especializado de Mogi Guaçu, em triatomíneos e escorpiões. Ele tem experiência na área de saúde pública, saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando nos seguintes temas: doença de Chagas, epidemiologia em serviço, triatomíneos, métodos de controle e educação em saúde. Ele é revisor de periódicos, também tem participação em vários projetos de pesquisa, possui livros publicados e possui capítulos de livros publicados, né? Ainda possui vários artigos publicados em revistas científicas e possui resumos publicados em anais de congressos. Então, Rubens, vou deixar você com a palavra, e desejo a você boa palestra. Ok, eu agradeço. Primeiramente, tenho que agradecer ao convite a mim formulado, né? É muito gratificante estar aqui e a gente tem tido a oportunidade, assim, em alguns momentos, de estar atualizando as informações aqui do Estado de São Paulo. Então, deixar um agradecimento especial aí para o pessoal da Faculdade de Saúde Pública e vou começar, então, já. Eu sou uma pessoa que falo bastante, então, para não perdermos o... Então, nós vamos falar sobre a vigilância de triatomíneos no estado de São Paulo, né? Trazer um pouco a informação do que está acontecendo. Aí a gente consegue fazer um link importante com as informações que o Jader trouxe em relação a essa fauna toda que nós temos dentro, já reconhecida, e um trabalho que a gente faz em relação ao monitoramento de circulação de Trypanosoma cruzi, que tem relação diretamente com encontros de triatomíneos de área urbana. Então, esse monitoramento ele se refere basicamente a encontros de barbeiros de área urbana. A fauna de São Paulo é uma fauna rica em termos de triatomíneos, e nós temos um destaque para 4 espécies, né? Pela ordem seria a Triatoma sórdida, que é um dos insetos mais coletados em São Paulo, seguido de Rhodionus neglectus. Depois nós teríamos Panstrongylos megistus, que é a espécie que tem a maior importância epidemiológica para o estado de São Paulo, e Triatoma tibia maculata, que talvez não seja um Triatoma tibia maculata, né? Talvez a gente esteja diante de um Panstrongylos tibia maculatus, né? A gente pode até reinvestigar, a gente tem uma coleção importante de exemplares, e vale a pena a gente revisitar esses bichos para poder ter uma classificação correta, mas até então
para o estado de São Paulo, a gente vinha com essa classificação de triatoma tíbia maculata. Eu sempre trago que São Paulo foi um dos estados, um dos primeiros estados da federação, que foi certificado pela eliminação da principal espécie vetora, que foi o Triatoma infestans, né, que era uma espécie que colonizava o ambiente humano, vivia com o homem, usava ele como fonte de alimento, e, consequentemente, ele também é certificado pela interrupção da transmissão natural da doença. Agora, ele é certificado pela eliminação de uma espécie que não era autóctone do estado, mas existem espécies que estão e que circulam, que estão no meio silvestres, que não são passíveis de erradicação, diga-se de passagem, de eliminação, e, portanto, essas espécies podem ter um significado sob o ponto de vista da saúde humana, ok? O que nós temos para o Estado? Uma vigilância que nós chamamos de vigilância passiva. Nós somos dependentes da notificação de insetos realizados pela população. Então, um trabalho de educação e saúde, do ponto de vista do reconhecimento de insetos pelas pessoas, é de suma importância, né? Fazer, suspeitar de um inseto, saber para onde encaminhar esse inseto, então, ter os fluxos estabelecidos para o envio de insetos suspeitos para uma instância que vai fazer com que esse inseto seja identificado e, se tratando de um triatomínio, examinado para ver a questão da infecção. E quando se trata da questão de um triatomínio, de um barbeiro, se programa nessa moradia o que nós chamamos aqui de atendimento, né? Se feito um atendimento dentro dessa casa, para ver se não houve um processo de colonização, se a gente não vai encontrar ovos, ninfas dentro dessa casa. Porque uma vez que se encontram insetos, aí se promove, né? Por isso que esse atendimento ele é positivo, se promove controle químico, que é feito ainda, a gente utiliza inseticidas, mas tem situações que o manejo é muito mais adequado do que a utilização de inseticida, exatamente pelo fato de onde se insere aquele imóvel dentro do ambiente, porque, como o Jader trouxe, a gente há situações em que as casas estão dentro de um ambiente de mata, e aí o controle químico dentro desses ambientes é questionável, tá? Então, hoje, o que a gente trabalha? A gente procura identificar risco, né? Então, a gente tem um programa estruturado no que diz respeito à vigilância entomológica, se trabalha com identificação de risco de transmissão vetorial, na perspectiva da manutenção da interrupção da transmissão natural, e ainda faz monitoramento de circulação de vetores, né? Ver por onde está passando, o que está acontecendo, quais são esses movimentos que estão acontecendo, monitoramento de circulação de Trypanosoma cruzi. Aí a gente tem utilizado áreas que são áreas que eu vou chamar sentinelas dentro do estado, para a gente conseguir mensurar essa circulação, e faz controle químico de triatomínios e manejo, e aqui envolve, no caso específico, né, manejo de palmeiras, por exemplo, em algumas áreas urbanas, para a gente evitar, ou pelo menos dificultar a instalação de vetores dentro desse ambiente. Então, num panorama geral, com informações que vão aqui de 2014 a 2023, só para a gente ter um entendimento, nesse período, nós tivemos 13.650 notificações recebidas. Percebam que, basicamente, 50% disso porque aqui é notificações de insetos suspeitos, 50% se tratam de triatomínios, né? E a gente encontra nesses atendimentos 25% mais ou menos de casas que você detecta a colonização. Aqui envolve tanto ambiente urbano como ambiente rural, de uma maneira geral. Ambiente urbano, periurbano e ambiente rural, tá? Se nós olharmos aqui numa divisão, né, e eu estou trazendo a informação do estado de São Paulo, né, nesse caso em específico, então a gente tem aqui as espécies que predominam, não significam que são exclusivas, são as predominantes por área, né? E o que pode chamar a atenção, de uma maneira geral, um pouco mais de 10% de colonização, não há grandes diferenciações, mas tem duas coisas que nos chamam a atenção aqui. A primeira, que é a Regional de Saúde de São Paulo, que tem uma taxa de colonização de 7,4,
que é algo que não existia para essa região, nós não tínhamos colonização de triatomíneos na região metropolitana de São Paulo, né? Então nessa regional de saúde, e tem 3 regiões de saúde dentro do estado, que são as regiões de Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, que são áreas onde a gente tem uma relação de barbeiros muito maior do que a relação de outros insetos. Talvez até pelo fato de serem áreas onde a gente ocorreram transmissões importantes no passado, né? Transmissões humanas mesmo. Então, o que quer dizer isso? Que a população, quando ela leva um inseto, ela leva um triatomínio para ser identificado. É isso que quer dizer essa informação, que é diferente de outras áreas do estado de São Paulo. Tá? Então, isso é uma coisa que chama atenção e é importante sobre esse aspecto. Se nós olharmos essa figura, no A a gente tem aqui a notificação de outros insetos, né? Tudo que entra. Veja a região de Araçatuba aqui nesse lado, Araçatuba, São José do Rio Preto, que está nessa parte, mas eu vou chamar a atenção aqui do município de São Paulo, que está em preto, né? Então tem notificações de outros insetos, então mostrando que nós temos hoje uma educação em saúde, nós temos uma vigilância que está atuando do ponto de vista das pessoas, estão suspeitando de insetos, estão fazendo o encaminhamento, e a gente olhando o mapa B, vocês vão ver que tem áreas que continuam ainda pretinhas aqui, né, que seriam áreas onde nós temos como destaque a presença de triatomíneos. Então, só para entender, Araçatuba manda muito no mapa A, onde está a minha seta, Araçatuba mandando muito inseto suspeito, e esses insetos suspeitos, na grande maioria, são triatomíneos que estão acontecendo, só para a gente ter essa relação. Então, há a cor do mapa que está à esquerda, no A, ele é mais escuro do que aquele que está no B, exatamente porque não necessariamente aquele inseto que chega é triatomínio na maioria das vezes. Tem áreas que ele acaba predominando, ok? O que a gente coleta de barbeiros, né? Veja, de uma maneira geral, em 2020, Rhodnus neglectus passou a ser o triatomínio mais coletado no estado, isso aconteceu nos anos de 2020 e 2021, muito relacionado a um comportamento de área urbana, mas quem predomina, de fato, é Triatoma sórdida, né? Então, ele retoma a sua posição no ano de 2022 e segue desta maneira em 2023, mas a gente vai ver um pouquinho para frente que tem um trabalho que é feito regularmente nas áreas urbanas de alguns municípios relacionados às palmeiras, e que isso tem um reflexo nesses números mais expressivos, então são ródinos coletados em área urbana, que eles não se sustentam do ponto de vista dos anos de 2022 e 2023. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não tem uma regularidade da ação feita pelo município, e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma diminuição que a gente não sabe se essa diminuição é de fato ou, né, porque assim diminuiu mesmo, ou é porque, como eu não pesquisei, então eles ficaram lá e aí isso não entra dentro de um sistema e, portanto, dá uma falsa ideia de que tem uma queda. Percebam nas linhas de baixo que tanto Triatoma tibia maculata, praticamente inexpressivo na nossa região, é uma espécie que a gente não encontra, não tem colonização por essa espécie, invasiva, simplesmente, o morador entra na casa no fim do dia, e aí o morador suspeita daquele inseto, encaminha e vai ser feito um atendimento naquele imóvel, não se detecta nenhum exemplar, nenhum outro exemplar, então é somente invasão. E na linha azul a gente tem aqui o Panstrongylos megistus, né, que, assim, em termos de comparação tanto ao Rhodnus ou ao Triatoma sórdida, né, Rhodnus neglectus e Triatoma sórdida, é bastante inexpressivo sobre a densidade, mas quando a gente olha a relação da infecção, esse número não é desta maneira. Percebam, o Rhodnus e o Triatoma sórdida, a gente nem consegue ver, ele anda na linha aqui, né? No eixo de tão inexpressivo que é a sua positividade em termos de
Trypanosoma cruzi. E quando nós olhamos o Triatoma tibia maculata, o número é muito baixo, a gente vai ver na sequência, mas é maior a sua positividade, e Panstrongylos megistus é aquele que apresenta a maior positividade no estado. Então a gente pega pouco, é uma espécie, Panstrongylos megistus se coleta pouco, mas é uma espécie que consegue chegar próximo ao homem, que consegue colonizar o ambiente humano e que tem altos índices de infecção para Trypanosoma cruzi. Então ela, para o estado de São Paulo, atualmente é a espécie de maior importância epidemiológica, ok? Se nós olharmos de uma maneira geral, veja, Panstrongylos megistus, nós temos um pouco mais de 18% de infecção no estado, né? Para todas as espécies, esse índice de infecção é extremamente baixo, 1,7. E olhem aqui, tanto o Triatoma sórdida, que é o mais coletado, 0,2, Rhodinus neglectus, né, que seria a segunda espécie, 0,1. Então, são espécies que se coletam muito, mas que os índices de infecção natural são muito baixos. Em compensação, outras espécies se coletam tão poucas, mas têm altos índices de infecção. Triatoma tibia maculata, como eu falei, veja, 37 exemplares positivos de 187 examinados, tem uma positividade elevada, né? Mas ela não coloniza as habitações humanas, pelo menos não há registro dentro do estado e até mesmo no país de colonização dessa espécie no ambiente humano, ok? O indicador aqui para a gente de colonização, que significa ter ninfas dentro de casa, e a gente chama atenção para esse aspecto, porque assim, adultos, eu sempre falo isso, né? Eles são invasivos, têm asas, vêm atraídos pela luz. E as ninfas, o encontro delas dentro de um imóvel significa que elas nasceram naquele ambiente, porque elas não são desprovidas de asa. Portanto, esse seria um indicador de domiciliação ou de colonização de uma espécie dentro daquele ambiente. Então, se a gente olhar de uma maneira geral para o estado, a gente está em torno, né, um pelo outro, de cerca de 10% de imóveis que a gente encontra com ninfas dentro de casa, tá? Então, é um número, teoricamente, é um número baixo quando você compara aqui, né, 325 imóveis são positivos, tinha ninfas e 31 deles foi encontrado 325 imóveis com triatomíneos dentro de casa e 31 deles com ninfa, que é esse resultado para o ano de 2023, ok? De uma maneira bastante esquemática, só para a gente entender, as espécies se sobrepõem no estado, obviamente, né? O predomínio de Triatoma sórdida, numa área bem abrangente do estado, que é uma mesma área de ocorrência de Rhodinus neglectus, Triatoma tibia maculata mais na nossa região litorânea, né? E Panstrongylos megistus, é como se a gente tivesse um corte de planalto e planície, o Panstrongylos megistus estaria mais na nossa região de planície, e o Triatoma sórdida mais na nossa região aqui do Planalto, dentro do estado. Muito bem, isso de um contexto geral. Vou trazer aqui duas situações que são aquelas que têm trazido talvez maior preocupação sobre o ponto de vista da vigilância. Por quê? Não que as outras espécies não mereçam destaque, mas são espécies, tanto Rhodinus neglectus, que a gente vai ver aqui agora, como Panstrongylos megistus, são espécies que têm colonizado o ambiente urbano, num contexto diferente, porque assim, as espécies são silvestres, elas estão num ambiente, basicamente no ambiente rural. Nesse ambiente rural, a gente tem um formato diferente, as casas são dispersas, né? São áreas de mata e você tem casas inseridas dentro desse ambiente que está a uma distância, elas não estão todas conjuntamente ou um aglomerado de casas no mesmo local, né? Então, consequentemente, não era de se esperar que a gente tivesse a presença, e quando eu falo presença, é colonização dessas espécies dentro do ambiente urbano. A ocorrência dessa espécie no ambiente urbano poderia ter, ou seja, uma espécie veio com uma ave, invadiu, beleza, isso poderia acontecer. Mas ter colônias são situações que requerem mais atenção.
e isso a gente observa para duas situações. A primeira dessas, que é o Rhodnus neglectus, que eu sempre trago essa história na região de Araçatuba, que foi aonde tudo começou, aí no próprio município de Araçatuba, através de notificações de moradores, no fim do dia, ligavam a luz do apartamento, 10º andar, e entrava um inseto, e depois foi se ver que existia inclusive colonização dentro de apartamentos, com ninfas, né? Quando eu falo de colonização, com ninfas que estavam no quarto da pessoa e muitas vezes usando as pessoas como fonte de alimento. Então, com contato do triatomínio com essas pessoas, né? Óbvio que isso foi lá atrás, havia todo um desconhecimento da população em relação a esse problema, foi intensificado um trabalho de educação em saúde, se fez uma normatização para os trabalhos que envolvem o manejo de palmeiras para essas áreas, e, consequentemente, a gente teve uma melhoria muito significativa da infestação. O que chama atenção para a gente? Os ródinos estão na área rural e nós temos uma ave que, na verdade, são as maritacas, que fazem essa ponte entre o ambiente urbano e o ambiente rural, periurbano, e elas estavam trazendo, aderidas às suas penas, os ovos dessa espécie, que são ovos que são colados, né? Eles têm uma aderência e, consequentemente, elas vinham para as palmeiras e estavam trazendo isso e dispersando isso pelas cidades, tá? Então, de uma maneira geral, se a gente olhar aqui, a gente vê, por exemplo, nesse caso em específico, né, elas vêm durante o dia, ficam aqui na ponta dessas palmeiras, e quando vai passando, e é um bando, uma quantidade bastante grande, e conforme a noite vai chegando, elas vão para a bainha aqui das árvores, né, da folha, e é nesse local que tem bastante matéria orgânica e que formam até os seus próprios ninhos, é que os triatomíneos acabam se desenvolvendo, então tem fonte de alimento, no caso as aves, e aí, consequentemente, isso acabou tomando conta, né, no bom sentido, tomando conta da cidade de uma maneira geral. Tem um lado positivo, que está relacionado às aves, né? Se a gente for parar para pensar em termos de risco ao humano, porque nesse aspecto a gente teria um fator de proteção, já que as aves são refratárias ao Trypanosoma cruzi e, consequentemente, o risco seria diminuído. Mas a gente tem observado ao longo do período que no hábito alimentar, né, a gente faz um teste de hábito alimentar, ou seja, a gente roda as fezes dos barbeiros que são coletados nessas palmeiras de maneira amostral, a gente passa por uma bateria de antissoros para ver o que esses barbeiros estão usando como fonte de alimento. E a gente tem se deparado com sangue de marsupial e sangue de roedores. E o que é interessante é que a gente já tem relatos, inclusive, de roedores em cima dessas palmeiras. Então, eles sobem, os gambazinhos também sobem em cima dessas palmeiras para se alimentar dos ovos ou dos filhotes das maritacas, e aí fica o elo de ligação com o triatomínio, né? Uma coisa que a gente está falando em termos de risco, apesar de um risco pequeno, mas as aves podem não representar um problema sobre esse ponto de vista, mas talvez esses animais, a introdução deles, o fato deles estarem circulando nesse ambiente, pode incorrer em um risco da presença de Trypanosoma cruzi. Vale dizer que é um trabalho muito árduo, né? Não é um trabalho fácil fazer manejo de palmeiras, limpar as bainhas, precisa de uma estrutura que te leve a 17 metros do solo para você chegar lá na copa dessas palmeiras e fazer um trabalho específico nesse sentido, né? Então, pode não parecer, mas nessa foto aqui que está à nossa esquerda, tem gente lá dentro fazendo pesquisa dentro desse local, né? Então, não é um trabalho simples, é um trabalho que demanda muito, muito esforço, e que a gente tem encontrado um grande volume de triatomíneos. Mas tem uma coisa que é positiva sobre esse ponto de vista. Apesar de ser um trabalho difícil sobre esse aspecto, ele tem um resultado positivo. A gente tem conseguido manter ou diminuir a infestação e olhar para áreas onde tem uma concentração maior
de triatomínios dentro dessas áreas urbanas. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, por exemplo, percebam, a gente tem um aumento, a linha azul representa as palmeiras pesquisadas e a vermelha os triatomínios que estão sendo coletados, né? Então, se a gente comparasse 2020 com 2022, onde o número de palmeiras estão sendo pesquisadas, né, praticamente semelhantes, vocês vão ver que tem uma queda de fato, mostrando um efeito dessa ação de controle que é feita com regularidade. E em 2023, a gente tem um número muito pequeno de palmeiras pesquisadas, mas a gente também tem que considerar aqui nesse caso que há um refinamento da normatização do ponto de vista da recomendação. Então, era um trabalho que acontecia anualmente para todos os municípios, e depois, de acordo com a melhoria da sua condição de infestação, as recomendações foram mudando. Então, há municípios que esse trabalho é feito a cada 2 anos, então parece que há uma diminuição, parece não, há uma diminuição do número de palmeiras pesquisadas, exatamente porque há uma recomendação do Estado para que não se pesquise naquele ano, devido à situação encontrada no ano anterior, da avaliação anterior, mostrar que poderia haver não era necessário fazer essa pesquisa de maneira regular, assim, né, todo ano, então fica acontecendo a cada 2 anos. Eu gosto muito desse gráfico, porque aqui ele traz para a gente uma história, só para a gente fazer um entendimento. Ó, começam com 2 municípios em 2010, a linha azul é Araçatuba, a linha laranja é Birigui, cinza vira Guararapes e amarelo Piacatu. Então, se a gente pegar Piacatu, amarelo, ele começa com a sua infestação em 2018. Não é que não trabalha aqui, é o ano de início da infestação. E vejam, em 2022, ele tem uma situação muito tranquila do ponto de vista de infestação de palmeiras. E a gente vai ver mais para frente em relação a insetos. Em 2023, havia uma recomendação de não se fazer a pesquisa nessas palmeiras. Eles começam a fazer agora no ano de 2024. A gente tem uma autorização legal para fazer isso agora até julho, agosto. Então, eles estão dentro do período para contratar o caminhão e fazer todo o processo. E aí, somente no ano que vem que eu vou poder contar para vocês se isso teve efeito ou não teve efeito, quais são os resultados nesse sentido. Mas aqui a gente consegue olhar, por exemplo, Araçatuba vinha com um número importante de insetos coletados, e aí vai caindo, né? Vai diminuindo esses insetos coletados. Há um refinamento, eles têm uma regularidade da pesquisa, o município de Araçatuba, e eles conseguiram ter uma diminuição importante dessa infestação, diferentemente do que acontece nessa coluna em cinza, que representa o município de Guararapes. Muito pelo contrário, em Guararapes houve um espalhamento da infestação pelo município, então aonde eles estão indo pesquisar, está se encontrando mais infestação e aí você tem um aumento no número de insetos coletados. Colonização evidente, né? A gente pega mais de 60% dos insetos coletados são ninfas, né, nessas palmeiras. Dentro desse período de 2016 e 2023, são 10.532 insetos coletados, a grande maioria são ninfas, né? E quando a gente olha para cada um dos municípios que representam, nesse caso, a área aqui urbana da região de Araçatuba, que são os municípios de Araçatuba, Birigui, Guararapes e Piacatu, percebam que a linha azul é palmeiras, percentual de palmeiras positivas, e triatomínios, a média de triatomínios coletados. Eu pesquisava muita palmeira e tinha uma positividade baixa, aí eu passei a pesquisar poucas palmeiras e tem uma média alta. Então, a gente tem um refinamento dessa pesquisa para o município de Araçatuba. A gente sabe as áreas que são prioritárias para pesquisa. Birigui, o que acontece? A gente olha aqui, ó, as palmeiras positivas, né? Elas eram bastante aqui, nesse caso, representavam apenas uma área. Quando eles começam a ampliar as áreas, por isso que esse percentual ele vai diminuindo ao longo do período, mas a média de barbeiros, ela ainda eu pesquiso, aí eu ainda não tenho esse refinamento, é isso que eu quero dizer. Na verdade, é uma coisa que está bem espalhada dentro do município. Mesma coisa acontece para Guararapes, né? Eu tenho um percentual
de palmeiras positivas bastante elevadas, mas com infestações baixas em cada palmeira. E Piacatu, a gente também tem uma diminuição dessas palmeiras positivas e a média de barbeiros coletados também acabam diminuindo, ok? E eu sempre chamo a atenção, e aí vale, e mais uma vez vou falar a respeito disso, né? Na região de Ribeirão Preto, nós também temos essa situação de ródinos em áreas urbanas, no município de Guaíra, no município de Olímpia, isso vale para o município de Monte Alto e também para o município de Jaboticabal, mas apesar disso estar sendo informado, avisado e comunicado oficialmente, de todas as maneiras aí, a gente não tem um trabalho regular sendo feito nessas áreas de vigilância instituída, apenas trabalhando com notificação da população. E aí, trazendo só um exemplo aqui do município de Jaboticabal, né, que a gente retirei recente do sistema, vocês percebam aqui, ó, os bairros são bairros muito dispersos. Então, a gente tem um espalhamento em Jaboticabal dessa infestação, que vale a atenção, porque é uma ação de caráter municipal, o Estado tem todo um aparato e um conhecimento que pode subsidiar o município na execução da atividade, mas precisa assumir para a sua realização, o que não tem sido feito, diga-se de passagem, tá ok? E uma segunda situação diz respeito ao Panstrongilos megistus, né? O Panstrongilos megistus a gente viu que 18% de infecção para o estado de São Paulo, mas eu vou trazer esse Panstrongilos megistus para a realidade da região metropolitana de São Paulo e especificamente para o município de São Paulo. Então, essas rodinhas vermelhas aqui, na sua grande maioria delas, indicam as áreas nossas de ocorrência de barbeiros dentro de área urbana. Percebam que sempre, e essa era a ideia dessa figura, ela está próxima a áreas que tem mata, né? Então, tem situações, óbvio, que a gente tem um barbeiro no meio do cimento, que veio por um voo, mas tem uma marinha verde sempre muito próxima disso, né? Era algo que não era normal para a região metropolitana de São Paulo e muito menos para o município de São Paulo, né? E um trabalho que nós fizemos, porque toda essa história de infecção, de infestação, ele começa dentro de um condomínio habitacional no município de Taboão da Serra essas ocorrências nos permitiram estruturar um trabalho de investigação para entender o que poderia estar acontecendo. E é por isso que esses de Delfos, os saruezinhos, estão aí nessa figura, porque sinalizou para a gente que esses eram os animais de importância, e assim como é posto na literatura, são mais abundantes, os triatomíneos estão utilizando esses animais como fonte de alimento, esses animais estão próximos do homem, assim como os insetos estão, então eles estão fazendo um elo aí dentro do ambiente urbano, né? Importante, a gente encontra saruês disseminado aí por todos os cantos da cidade, então eles passam a ser um bicho de importância para a gente. E essas ocorrências, elas estão de um outro contexto, elas estão dentro de áreas que não eram aquelas áreas, aquelas casas de pau a pique, aquela coisa que a gente conhecia de doença de Chagas. São casas de ótimo padrão, né? Casas que não tinham frestas e mau acabamento, muito pelo contrário. São casas dentro de condomínios, mas que têm uma característica importante. Estão dentro de áreas de mata ou rodeados por essas matas ou muito próximas a essas áreas de mata. Esse é o comportamento em Taboão da Serra, é assim que a gente vê em Itapecerica da Serra, é assim que a gente vê em Santana do Parnaíba, é assim também em Carapicuíba, e é em Carapicuíba que se descreve o primeiro foco, a primeira colonização da espécie dentro daquilo que a gente caracteriza como ambiente urbano. Porque não é o fato de ter mata, simplesmente, que o ambiente é rural ou o ambiente é urbano. Não é isso, há toda uma definição para isso. E essas casas, dentro da definição de áreas urbanas, estão aí, assim, caracterizadas. Então, a gente tem um primeiro foco descrito em 2018, no município de Carapicuíba, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, e aí isso as ocorrências iniciais são em Taboão da Serra, várias ocorrências, mas sem colonização. A primeira colonização é em Taboão, depois a gente tem uma colonização no Parque da Água Branca, em São Paulo, no ano de 2019,
esse trabalho ele requereu toda uma organização por conta de uma grande quantidade de galinhas que tinham nesse espaço, que precisaram ser retiradas para se fazer os procedimentos normativos do ponto de vista de controle químico. Aí, em 2019, nós temos uma nova infestação no mesmo ambiente lá em Carapicuíba, então uma nova colonização da espécie. Em 2019, ainda próximo a Taboão da Serra, então aqui é a área do condomínio, veja, uma área de mata importante. Essa parte já é município de São Paulo, aqui tudo é Taboão da Serra, né? E aqui uma área de mata, tudo é a mesma feição paisagística, tá ok? Aqui a gente tem uma colonização já em Taboão, e aí tem uma relação com cachorro, associada a um cachorro. Então eles eram criatomínios que moravam na casinha do cachorro, tá? Que foi detectado. Então, veja, em 2019, 2023 e ainda nesse ano de 2024, nós temos a pressão de barbeiros dentro dessa área. Está acontecendo ainda, tem notificações dentro dessa área. Em 2020, nós voltamos a ter uma colonização lá, uma detecção de colonização no Parque da Água Branca, e de maneira até bastante característica, vou chamar assim, numa casinha que tem dentro desse parque, que é uma casa histórica, vamos chamar assim, uma casinha de pau a pique. E só que tinham ninhos de galinha dentro dessa casa e era lá que foram encontrados esses insetos. E aqui só para ilustrar nesse aspecto. Em 2021, no município de Cotia, que faz parte da região metropolitana, e nesse caso as pessoas criam galinhas, aqui nesse caso específico, as pessoas criavam galinhas exóticas, né? Tinham lá umas aves importantes, essas galinhas não de briga, é galinha mesmo, uns bichos bem diferentes, e aí se encontraram várias ninfas dentro nesse contexto. Em 2023, num ninho de saruê, que está aqui embaixo, né, nesse monte de folha aí amassada, isso caracteriza esse ninho. Foi encontrada a maior colônia da região metropolitana de São Paulo, são 151 insetos coletados, todos estavam infectados porque eles conviviam com um gambá, que também era infectado para Trypanosoma cruzi, então era o grupo todo infectado, né? Mas a gente já tinha a ocorrência de barbeiros, né, nessa pontinha azul em outros anos, e em 2023 que foi detectada a colonização. Percebam que as casas estão dentro de áreas de mata, né? E isso acho que é uma coisa bastante importante. E ainda nesse ano de 2023, nessa mesma moradia, a gente teve, talvez, eu vou chamar de felicidade sob o ponto de vista epidemiológico, para que vocês me entendam, nós tivemos o encontro de um cachorro que foi positivo e que nós acabamos caracterizando como uma transmissão local mesmo, né? Então, esse cachorro, ele vivia nessa propriedade. Nós recebemos, como eu falei anteriormente, a gente faz o teste de hábito alimentar para ver infecção, para ver a preferência alimentar do barbeiro, e na bateria bateu que teve sangue de cachorro. Isso chamou a nossa atenção, nós combinamos com a unidade de vigilância em saúde, Gladson e todo mundo de sua equipe, e fomos para o local para fazer coleta de sangue dos animais, né, dos animais domésticos, e nessa ocasião a gente, um dos cachorros, não só dessa casa, mas a gente pegou de algumas casas ali do entorno, e nessa ocasião esse cachorro foi positivo, né, na sorologia, e para nós isso foi um primeiro achado, né? A gente tinha já a domiciliação da espécie no local, tinha circulação de cruzi naquela área, a gente viu que a cepa que rodava de cruzi na área, tanto nos barbeiros como no de Delfos, era a mesma. O cão doméstico, de acordo com o relato do proprietário, não saiu, nasceu ali, ele não viajava, era um cão que ficava lá, e possivelmente ou esse cachorro pegou um inseto e comeu esse inseto, porque a gente, em alguns momentos que ia fazer atendimento, encontrava insetos que caíam de um buraco do forro de uma casa que ele usava como escritório. Então, pode ser que o cachorro tenha comido um inseto, ou tenha sido picado e lambeu, assim, alguma coisa nesse sentido possa ter acontecido, né? E aí, consequentemente, acabou incorrendo
nessa infecção no cachorro. E agora, para o ano de 2024, essas fotos quem me mandou foi a Tatiana, nós tivemos um encontro de uma colônia também associada a galinhas, né, no município de São Paulo, num bairro, numa proximidade ali daquela área. Então, vejam, a gente, dentro desse contexto de 2016 para cá, né, até maio de 2024, são 241 notificações recebidas, 503 insetos coletados, e aqui eu estou falando de Panstrôngilos megistos, e vejam o índice de infecção de 58%. Óbvio que a gente também tem que considerar que aqui tem 151 exemplares somados a esses 178, que representam uma única colônia e que acaba estragando, sob o ponto de vista da análise, essa informação, né? Porque isso eleva enormemente o percentual de infecção. Mas, além dessa informação, vale entender aqui, olha, onde no município de Cajamar, uma notificação, um inseto coletado, vocês conseguem perceber que não tem colonização. Mas aonde eu tenho 6 notificações, 62 insetos, 10 notificações, 18, aonde eu tenho 93, 278, 116, 129, mostra para a gente que são locais que estão tendo colonização de espécie, ok? Então isso é uma coisa importante, a gente tem algumas áreas importantes dentro do estado, uma coisa que é bastante interessante, nós não tínhamos essas ocorrências para a região metropolitana, e hoje já tem ocorrência em 13 municípios, né? Já foram registradas ocorrências em 13 municípios. Tem alguns que estão sendo mais persistentes, Cotia, São Paulo e Taboão da Serra, ok? E a nossa positividade? Nós falávamos no estado de 18,5, né? 18,6, nós estamos falando de 60% aqui, mas se a gente tirar, olhar isso anualmente, a gente vai ver, ó, 28, 24, 38, 23, é um percentual muito maior do que aquele observado para o estado de São Paulo. Nós vimos, aqui não terminou, né? 24 está aqui, mas de maneira só para a gente ilustrar, mas de qualquer maneira a gente vem numa ascendência dessa infecção ao longo do período, a gente vai poder confirmar se 2024 vai ver uma queda ou se isso deve se elevar. Lembrando que essa espécie ela tem sua distribuição ou tem o seu período aí mais ativo de setembro a abril, né? E aqui uma outra questão que eu gosto de trazer sempre e chamar a atenção, cada bandeirinha azul, isso aqui não representa toda a região metropolitana, o que eu quero chamar a atenção é exatamente onde está essa rodinha vermelha, que é o Zoológico de São Paulo. Cada bandeirinha é uma ocorrência de Panstrôngilos megistos. Veja que a gente tem Panstrôngilos em vários pontos dentro do município de São Paulo. Aquilo que a gente trouxe como Riviera está nessa ponta, e aqui é o Herculano, que são 2 locais que nós tivemos colonização dentro do município, e esse grande conglomerado que está nessa ponta aqui representa Taboão da Serra, tá? Um condomínio habitacional. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui para o entorno do Zoológico de São Paulo, uma área de importância, um trabalho que infelizmente não está publicado até hoje, saiu numa dissertação, infelizmente porque isso daí não dá a visibilidade que mereceria, né? A Suelen fez um trabalho lá com o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio, trabalhou com os animais que são animais cativos do zoológico, percebeu que 41,5% dos 106 animais que ela trabalhou tinha resultado positivo para tripanosomatídeos. Então, se a gente fechar esses dados, só para a gente entender aqui, eram 100 bichos, só para a gente arredondar, 100 bichos, 40%, significa que 40 deles estavam positivos para algum tripanosomatídeo. E desses 40, 50%, seriam 20, só para a gente entender a lógica, eram positivos para Trypanosoma cruzi, e esses bichos são considerados autóctones, alguns inclusive nasceram no próprio zoológico, né? Então nunca saíram do local. Então era uma transmissão que está acontecendo entre animais no zoológico de São Paulo. Ela trabalhou com animais de vida livre, de Delphis aurita, encontrou de 62 amostras, 53,2 positivos para cruzi. E dos triatomíneos que ela coletou por busca ativa, não por armadilhamento, 90,9%
Apenas um inseto não era positivo para Trypanosoma cruzi. Ela isolou, viu que é tudo TC1 do ciclo silvestre, assim como que a gente tem trabalhado aqui, a gente também tem encontrado a mesma coisa, é TC1 que está rodando em toda a região metropolitana, nessa área que eu estou mostrando de maior pressão, e a conclusão do trabalho dela, né, na sua dissertação, é que há transmissão entre animais do zoológico e circulação de T. cruzi no ambiente do zoológico para a casa do entorno, com presença de gambás. Esses triatomíneos da região metropolitana estão chegando no homem, estão usando ele como fonte de alimentação, gato, cachorro, né? Vejam de uma maneira geral, então isso é uma questão importante, e isso tudo está acontecendo e a gente acredita por conta dessas modificações ambientais. Queimadas, essas são fotos recentes do Pico do Jaraguá, agora que tivemos um incêndio, essas invasões que estão acontecendo para essas áreas de mata, e isso aqui na região oeste, isso aqui na região norte de São Paulo, então é uma coisa que ainda é bastante latente, está acontecendo com bastante frequência, e não é um movimento único, a gente tem isso também acontecendo no município de Campinas, então, ocorrências que eram pontuais, agora a gente já tem notificações em outros pontos do município de Campinas, e foi por isso que se instituiu a vigilância nos saruês como um indicador, um animal sentinela para a gente verificar a presença de T. cruzi. Então, neste período, para essas áreas todas, a gente tem 5,7 de positividade dentro da região, e algumas áreas se destacam, como Jequitibá, como o próprio Condomínio Holanda, né, o Instituto Butantan, e assim como outros, ok? Então, é uma positividade que tem servido para a gente para direcionar as nossas ações no contexto, assim, porque são municípios grandes, né? E aí você tem uma força de trabalho menor e tem que fazer um direcionamento das suas ações, ok? Isso de uma maneira geral, aqui já envolvendo a região de Campinas, né, só para a gente ver, por isso que tem duas espécies aqui diferentes, a gente tem a aurita de uma maneira geral rodando aqui, Instituto Butantan como áreas importantes, Tabuão e Cotia são condomínios habitacionais, o Ecológico do Guarapiranga em São Paulo, em Cotia, no Parque Jequitibá e na reserva do Jardim Herculano. Os bichos de uma maneira geral, isso é só um detalhe, mas isso eu gosto de chamar a atenção, que é aonde está zero, a gente não está encontrando nada, e os nossos percentuais de infecção dentro da região metropolitana de São Paulo, né, dentro desse contexto de monitorar a circulação de Trypanosoma cruzi. E agora, para a gente encerrar essa minha fala, e só para a gente entender, eu trouxe Rhodinus, trouxe Panstrongylos, e só para a gente entender que esse movimento ele é maior do que isso, os três mapinhas que estão ABC representam Triatoma sórdida, os que estão aqui no meio representam Rhodinus neglectus e os que estão embaixo Panstrongylos megistus. Área urbana, barbeiro em área urbana, década de 90 na primeira coluna, década de 2000 e década de 2010. Então, área urbana, barbeiro acontece, vem sem estresse. Colonização, veja, nós não tínhamos nenhuma registrada para Triatoma sórdida, começamos a ter na década de 2010 para Rhodinus neglectus e na década de 2000 e na de 2010 para Rhodinus neglectus, e na década de 2010 para Panstrongylos megistus. E agora a gente tem um movimento que isso sim chama agora a nossa atenção e que a gente deve investigar, com relação à Triatoma sórdida. Ele é uma espécie, aqui na região de Araçatuba, que está em amarelo, ele é uma espécie que já acontecia no ambiente urbano, mas não tínhamos histórico de colonização dessa espécie no ambiente urbano. Então, esses dois municípios que estão aqui em vermelho, a gente já constata a colonização, e isso é matéria para a gente trazer para vocês num próximo movimento, para dizer assim, olha, investigamos e o que significa isso agora, né? A gente está mexendo no ambiente, os bichos estão próximos da gente, estamos suprimindo as nossas áreas, e a tendência é cada vez que isso ocorra mais. Então, cabe a nós estarmos vigilantes para atuar sobre essas questões e, com isso, proteger a saúde humana. Ok? Era isso que eu queria trazer. Desculpe que eu acho que eu avancei um pouquinho no tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Excelente apresentação, informações bastante contundentes, né?
Então, nós temos aí a questão dos triatomínios, né, com ampla distribuição geográfica por diversas regiões. Essa nova realidade de colonização, né, por algumas espécies em ambiente urbano, e a necessidade absurda, né, da gente estabelecer ou intensificar a questão da vigilância passiva, né? Nós vemos aí a questão do constrange dos megistos na Grande São Paulo, dentro do município de São Paulo, e nesse sentido nós estabelecemos de fato aqui para o município vigilância passiva. Nós temos um fluxo junto com as unidades de vigilância distribuídas ao redor do município, onde qualquer munícipe que encontrar um inseto suspeito de ser triatomine pode levar até essa unidade de vigilância esse espécime, o qual a unidade de vigilância vai trazer aqui para o Labfauna, né, o Laboratório de Fauna da Divisão de Vigilância de Zoonoses, para identificação e pesquisa do conteúdo, para verificar a questão do Trypanosoma cruzi e fazer a notificação devida, né? Essa é a questão. Eu vou chamar a professora Tamara, para verificar se ela tem alguma questão para ser colocada a partir dos nossos ouvintes aqui. Bom, a gente tem, bom, pessoas de vários lugares, Tiradentes, Guatapará, Sabará, Fiocruz, Pará, Uruguaiana do Rio Grande do Sul, Caieiras, Juquitiba, Nova Aurora do Paraná, Caruaru de Pernambuco. E eu anotei aqui 4 perguntas. A primeira é do Rai Marinho, perguntando o seguinte: na região amazônica, onde existem casos de chagas e os habitantes que não têm acesso à prevenção contra os vetores, o que fazer para evitar o contato com esses tretomínios? Bom, eu não sei se o Rubens quer responder algo, eu posso fazer uma fala e o Rubens complementa. Região amazônica é uma região endêmica para a doença de Chagas, né? Se a gente pega o boletim, né, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, então a gente tem casos notificados. Salvo engano, no último boletim a gente só não teve casos para Roraima e Tocantins, falando de casos de doença de Chagas aguda, tá, pessoal? Então, assim, sim, região que tem notificação de casos para doença de Chagas. E região amazônica, RAI, né, o nome da pessoa que perguntou, do RAI. Região amazônica, eu acho que é um desafio que extrapola mais ainda, porque você tem um fluxograma de investigação que é diferente desse que o Rubens apresentou. Quando a gente fala da região extra-amazônica, a gente tem um fluxograma que é preconizado pelo Ministério, e já a região amazônica, a gente tem uma problemática que aumenta muito o número de invasões. Então, a gente tem muito triatomínio invadindo, e a minha experiência nos últimos anos, passando pelo Amapá, pelo Pará e pelo Acre, e eu visualizei que as estratégias elas acabam sendo muitas das áreas remotas no qual a gente tem ação exposta ao risco, né, em contato com o vetor, acaba sendo mosquiteiros, acaba sendo fechamento, uma proteção das portas de entrada dessas casas no qual o inseto está invadindo. Essa é uma primeira estratégia de tentar distanciar, né? Muitas dessas áreas são áreas que têm a malária presente, então você tem um programa no qual o governo distribui mosquiteiros que vão auxiliar para a proteção do mosquito e aí acaba então também protegendo no contato direto com o triatomínio. Essa é a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho, que eu já conversei com agentes, com pessoas que estão atuando nessas regiões. Então, acho que o que eu posso trazer de informação sobre essa pergunta é isso. Tá? Não sei se o Rubens quer complementar. Eu só diria uma questão, assim, a gente tem a região amazônica, essas ocorrências que o Jader traz de Chagas agudo, tem uma relação importante com o consumo de açaí. Muitas Exatamente. vezes o açaí, bacaba, que são utilizados, né? Açaí é uma fonte de proteína importante, né? Eles estão em todas as refeições e a gente muitas vezes detecta, pelo menos o que a gente visualiza, são surtos familiares. Então, e eu sei que há um trabalho, Tocantins tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, no ponto de vista de boas práticas de manipulação de alimentos, né? Para evitar exatamente que
esse tipo de infecção ele acabe ocorrendo, né? Agora, eu teria dificuldades de falar exatamente de um fluxo, né? Eu não sei exatamente como é estruturada a vigilância, se é uma vigilância passiva no país inteiro, porque há situações dentro do Brasil aonde se faz busca ativa ainda como atividade de rotina, considerando alguns indicadores epidemiológicos. Então, você vai para determinadas áreas, equipes vão preparadas para fazer uma vistoria nas casas que estão dentro desse perímetro, dentro de uma localidade específica. Então, é difícil, assim, para mim aqui, falar qual seria um modelo Sim, certo. Para o estado de São Paulo, a gente trabalha basicamente e unicamente com vigilância passiva. exato. Legal. Muito bom. E tinha uma segunda parte à pergunta, Tamara, que eu não anotei. Dele mesmo? Não tinha? Eu vou conferir, mas eu anotei, Rai Marinho foi essa que eu anotei, e eu anotei uma outra pergunta do Dirceu Júnior. Gostaria de saber qual é a principal espécie e mais ligada às infecções no Brasil. E qual é o perfil das pessoas mais infectadas? Um perfil epidemiológico. Quer falar, Rubens? Começar? O que acontece? Na verdade, os casos estão hoje, os casos detectados estão na região amazônica. Então, se a gente pegar boletim do Ministério, e é o que a gente estava falando, são surtos familiares por consumo basicamente de açaí. Então, é a questão de não fazer as boas práticas do manuseio dos alimentos. Então, é surto familiar. Quando eu falo surto familiar, o que eu estou querendo dizer a criança que está lá, o pai, a mãe, o tio, a tia, todo mundo que se apropria daquele preparo, que está feito de maneira não adequada e acaba se contaminando. Nós tivemos um episódio, talvez não tão recente, em Pernambuco, de uma festa onde se serviu bacaba, se serviram coisas, sucos de uma maneira geral, e houve uma infecção detectada, e aí várias pessoas acabaram sendo detectadas, se não me falha a memória, 45 delas, mas era uma coisa muito restrita a uma festa, né? Estava ali e serviram um preparado que estava contaminado, não teve boas práticas de alimentação. Mas de maneira geral, assim, o que tem acontecido, o que tem sido detectado, né, região norte. Região norte, a gente está falando basicamente Pará, que tem, acho que são os maiores números, as maiores ocorrências de casos de doença de Chagas agudo. E aí é criança, é adulto jovem, de uma maneira geral, porque são surtos familiares. Então, não é uma transmissão tipo vetorial ou alguma coisa que pega só criança, o que acontece só em adultos, entendeu? Então, é uma coisa bem, bem geral, pela E, informação. legal. E Dirceu, eu acho que é importante ressaltar também que na sua pergunta, né, você fala qual a principal espécie, né, e mais ligada às infecções. Na verdade, depois que houve o controle, né, do Triatoma infestans, que houve um programa, né, que foi um programa nacional que veio da América Latina e o Brasil aderiu e houve um trabalho de excelência executado, cada região ficou com as suas espécies, né, que são as suas espécies naturais, como eu mostrei para vocês. Então, é difícil a gente falar de uma única espécie. Quando a gente pensa no Brasil, que tem um território com essa grande diversidade. Mas é importante, eu acho que é importante que a gente saiba que Roraima a gente tem Triatoma maculata presente, a gente tem Triatoma vitícips, região de Mata Atlântica, a gente tem numa faixa do Nordeste Triatoma brasiliensis presente, Triatoma sórdida presente no Sudeste, adentrando o Centro-Oeste. Então, assim, cada região, cada estado vai ter aí o seu cenário com as suas espécies, como o Rubens mostrou muito bem. O perfil hoje do estado de São Paulo, quando a gente olha, a gente tem uma fauna presente, mas tem um grupo ali de espécies que estão aparecendo com uma maior frequência. Então, eu acho que é nesse sentido que você que também queria entender algo, né? E a segunda questão que ele falou. E qual o perfil das pessoas mais infectadas? Aí fica difícil, porque eu não trabalho com os pacientes
te trazer uma informação, porque eu desconheço agora no momento, eu teria que buscar essa informação de quem está trabalhando com esses pacientes chagásicos para poder te passar uma informação mais precisa. Então, isso eu vou ficar te devendo agora, tá? O Dirceu não, o Efraim Soares, ele comenta que esse evento que o doutor me comentou teria acontecido num acampamento religioso. Foi. Ah, legal. É verdadeiro, é isso mesmo, isso mesmo. Eu recentemente tive uma experiência, a gente foi fazer um trabalho de pesquisa no Alto Sertão do Sergipe, na região no estado do Sergipe. E existe um templo religioso também na cidade, então a gente chegou nessa cidade e o templo ele foi construído em cima dos afloramentos rochosos, onde é literalmente o mocoseiro, onde ficam os mocós, né? O mocó é um reservatório de Trypanosoma cruzi, então quando a gente chegou e à noite se acende todas as luzes, então assim, era literalmente as pessoas em cima de um ponto de uma grande colônia de triatomínio. E aí agora a gente está processando esse material, né, mas muito triatomínio, e agora começa um trabalho de sensibilização e conscientização, porque eu acho que essa é a ideia, né? Porque as pessoas, como o Rubens trouxe, quando a gente sensibiliza a população em reconhecer o vetor, é o ponto inicial para começar a pensar nessas estratégias, principalmente se essas atividades elas não estão ativas no município, né? E lá a gente visualizou e agora é literalmente um trabalho de formiguinha junto com o município de sensibilizar primeiro a população e entender o que pode ser feito ali como barreiras para distanciar desse vetor, porque as pessoas já queriam parar de ir no templo, parar de rezar, queriam distanciar tudo isso. Então a gente teve que fazer um trabalho reverso de se aproximar e conscientizar, explicar que ia ter que ter mudanças naquele templo, que teriam que criar barreiras que trariam um bem-estar e um conforto que não iria atrapalhar, né, todo o ritual ali. Mas é interessante isso, de como a educação e saúde também funciona muito bem frente à vigilância passiva, porque você sensibiliza, né, a população. E aí a Júlia Vono, ela faz duas perguntas. A primeira é, gostaria de saber a partir de quais dados é feito esse cálculo da taxa de colonização, em especial para o município de São Paulo, com 7,4%. E ela também pede para que aproveitem o evento aqui para divulgar o fluxo da vigilância passiva da doença de Chagas adotado atualmente no município de São Paulo. A taxa de colonização, a gente trabalha com imóveis, que é onde se encontra intradomicílios que são positivos, intradomicílios com triatomínios, né? Então, eles que foram localizados. E como a gente considera, porque assim, na notificação, só para entender a lógica, o munícipe, o morador, ele dificilmente leva ninfas, ele sempre leva o inseto adulto, que é o que vem voando. Então, a gente trabalha com o indicador do atendimento, quando eu vou atender e eu encontro ninfas naquele atendimento. Eu fui na casa da pessoa, daí o serviço foi na casa, fez a coleta dos exemplares. Então, intradomicílio positivo é o intradomicílio com barbeiro, teve barbeiro. E aqueles que a gente encontra ninfas, eles fazem parte do intra com ninfas. Então, é o do atendimento. Isso, quando a gente coloca o intra com ninfas sobre esses que foram positivos, a gente tem esse indicador construído. Então, a gente sabe qual é a taxa, que é chamada de taxa de colonização. Portanto, na região que eu estou falando, regional de saúde, não significa o município de São Paulo. Eu estou falando da região de saúde de São Paulo. Então, tem os vários municípios, onde está a região metropolitana. Então, aí vai envolver Cotia, envolve Tabuão, envolve Carapicuíba e envolve o município de São Paulo. Então, o que chama atenção, essa taxa é alta, eu concordo plenamente, 7,4, para uma região que tinha uma taxa zero, ou melhor, que não tinha colonização e, quiçá, tinha notificações de barbeiros, tá ok? É nesse aspecto.
E a Júlia está lembrando muito bem, e o trabalho tem sido intensificado, e eu acho que o Gladson vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Dessa questão de notificação, né? A gente tem vigilância passiva, significa que as pessoas têm que suspeitar de insetos, mas não basta elas suspeitar, elas têm que saber para onde levar esses insetos. E isso o município de São Paulo tem bem estruturado hoje, né? Assim como vários municípios da região metropolitana de São Paulo. Então, a suspeita de um inseto leva para onde? E aí a devolutiva para esse munícipe para saber como que isso acontece. Mas o Gladson acho que pode falar isso com muito mais propriedade do que eu. Sim, Rubens. Nos últimos anos, até uma grande parceria, né, com a extinta SUSEM, o Rubens, inclusive, teve um papel importantíssimo nessa capacitação para o município de São Paulo, né? Nós estabelecemos, né, em vista da realidade da ocorrência de barbeiro dentro do município, né, do Posto Ângeles, nós estabelecemos, de fato, a questão da vigilância passiva, onde nós incentivamos, de uma certa forma, os munícipes, somente nas proximidades de áreas verdes, a suspeitarem de insetos, de serem barbeiros, coletarem, recolherem esses espécimes e levarem até a unidade de vigilância em saúde mais próxima. Esse material chega para nós aqui no Laboratório de Fauna, Identificação de Fauna do DVZ, e uma vez sendo constatado que, de fato, trata-se de triatomínio hematófago de importância para a saúde, etc., inclusive ele com ou não presença de Trypanosoma cruzi, nós deslocamos equipes para o local onde esse bicho foi coletado, para que aí sim nós façamos uma vigilância aí ativa, né? Procurando no imóvel, ao redor do imóvel, a possível presença de colônia de barbeiro, para que nós possamos adotar aí as medidas de controle necessárias. Então, esse trabalho o município de São Paulo faz, né? E a gente pede, de fato, que as unidades de vigilância possam cada vez mais incentivar os munícipes a adotarem esse procedimento de vigilância. Eu não tenho mais nenhuma questão. Tamara, se você tiver mais alguma questão, a gente pode estar colocando, né? São 11 horas e 18 minutos. Se não houver mais questões, eu vou deixar aberto aqui o microfone para que os Rubens e o Jader possam dizer aí as suas considerações finais. Fiquem à vontade. Nesse sentido que vocês estão falando agora sobre a população pegar insetos suspeitos e levar, o Rubens mostrou um mapa que alguns locais assim mais para o oeste de São Paulo, a maioria se confirma que são triatomíneos, e mais para cá, assim, mais para baixo, muitos não são confirmados, né? Existe alguma diferença para isso acontecer? Assim, a própria região, de repente, ter mais circulação, então existe uma comunicação melhor? Existe alguma diferença, assim, alguma coisa que possa que possa explicar essa diferença de lá para o oeste, uma confirmação dos insetos que são levados e mais para cá, para baixo, não ter esse acerto tão frequente da população? Fiquei curiosa. A hipótese é a transmissão do passado. A região oeste, onde a gente tem essa assertiva maior, barbeiro, barbeiro, foi a região que mais sofreu com a transmissão no passado com doença de Chagas. Então, isso deve ter um reflexo importante da suspeição das pessoas nesse sentido. Isso é fato, acreditamos nisso. Agora, uma situação, a gente tem áreas, por exemplo, e aí vale a informação do ponto de vista de atenção, né? Porque tem áreas que estão em branco, são áreas que são silenciosas sobre esse ponto de vista. Mas São Paulo, a região metropolitana, era uma região silenciosa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção? Às vezes a gente não tem uma vigilância instituída nesse local, não tem esse fluxo estabelecido, apesar de da gente estar falando do estado de São Paulo, de ter uma tradição no controle de doença de Chagas, às vezes há falhas, com certeza. E muitas vezes há áreas que essa vigilância não está instituída. Não adianta uma pessoa suspeitar, achar um inseto e ela não saber o que fazer com aquilo. Ela precisa saber o que fazer com aquilo. E é aí que entra o agente, né? O agente de saúde, o agente de controle de vetores, que está na proximidade, que está junto com as pessoas no dia a dia,
para criar, mostrar esses canais. Então, no município de São Paulo, as UVs acabam recebendo esses insetos de uma maneira geral, só para exemplificar, e eles são direcionados para o Lab Fauna, onde são identificados e feitos os exames, por exemplo, entendeu? Mas tem uma ponte, sabe o que fazer com aquilo. E aí, quando chega lá em cima, volta para chegar no munícipe um resultado em relação àquilo que encontrou. Então, tem esta falha, né? Acho que a gente também tem que olhar para esse dado desta maneira, de locais onde essa vigilância precisa, de fato, ser implementada, ou, né, ela está muito, muito solta. E tem outras áreas que são áreas mais tradicionais, eu vou chamar assim. Então, já tem um costume, já tem uma frequência. Essa área, por exemplo, de triatoma sórdida, é uma área de infestação desde quando São Paulo é São Paulo. Portanto, é muito tempo, é muito antiga. E isso faz toda a diferença, é uma coisa da cultura, de pai para filho, sabe? Aquela coisa que vai passando e as pessoas vão se apropriando disso. Acredito bastante nesse contexto. Sim, eu tenho uma vivência interessante que foi no Amapá, que era uma área silenciosa, Você dentro da floresta amazônica e as pessoas não vejo esse inseto. O pessoal do IEPA desenvolveu um projeto de caixas entomológicas, ensinar professores e os professores apresentarem para as crianças e começar a sensibilizar essas crianças, porque as crianças eram de muitas comunidades como agentes, né, disseminadores do conhecimento e funcionou exatamente nesse sentido que o Rubens colocou. Muitos matavam o triatomino e jogavam fora porque não sabia para onde encaminhar, porque não tinha esse trabalho ativo do município. De fato, quando começou a executar tanto essa parte de conscientização, de reconhecer, porque tinha pessoas que não conseguiam, não sabiam reconhecer, e não tiveram contato direto, mas os que já tiveram não estavam enviando porque não sei para onde enviar, como enviar. Nesse mesmo sentido, dentro da floresta. Quando isso aconteceu, começou a aparecer espécies que não tinha nem a ocorrência no estado, espécies invadindo as casas e com infecção natural, porque Panosoma cruz. Então, assim, fecha essa mesma questão. No Acre, recentemente, a gente está com o projeto do Amazônia 10+, em Feijó, que é a capital do açaí, no Acre, e é um município que já teve um caso em 2018 de um surto oral. Recentemente, o município está estruturando, agora reestruturando, né, essas atividades, mas eles têm muitos problemas do caso, como recentemente a criança mastigou um tretomino tomando açaí. Porque quando chega a safra, você tem os vendedores certificados, que vendem o açaí ali certificado. Mas quando chega a safra do açaí, você tem muitos pequenos batedores de açaí, que é uma renda extra, que é um extrativismo, é um processo natural da região. E quando surgem esses batedores, né, que são temporais, eles não foram capacitados, não passaram por nenhum treinamento de como processar, de como fazer esse processamento do fruto. Né? Eu estou dando o exemplo do açaí, porque lá é a capital do açaí, mas de diferentes frutos acontece a mesma coisa. Então a gente tem ainda essas fragilidades também que precisam ser trabalhadas. E que aí a gente tem que retornar e atuar com educação e saúde, certamente. Bom, bem interessante mesmo. Bom, eu acho que é isso aqui no comentário que agora apareceu do Kleber Galvão, Kleber, falando para o Rubens, seria interessante incluir os municípios de São Paulo, que você citou, e a Jaina pergunta se vai ter o material da palestra disponível. Bom, o evento fica gravado aqui no canal da Faculdade de Saúde Pública, pelo YouTube, para ter acesso livre a qualquer momento, tá bom? E, Gladstone, Maravilha, agradecer mais uma vez as brilhantes palestras do Rubens e do Jader, né? Agradecer, gratidão a eles por terem aceito e trazido esse conteúdo de grande significado, né, para a vigilância de uma forma geral. Agradecer a presença daqueles que nos acompanharam no dia de hoje
Nós tivemos 200 visualizações durante os trabalhos de hoje, e agora nós temos simultaneamente 71 pessoas assistindo. Como a Tamara colocou, nós alcançamos diversos municípios ao redor do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Isso para nós é bastante significativo. E a gente fica feliz por estar levando conteúdo de qualidade para as pessoas que labutam, né, e militam na área da vigilância, na área acadêmica, de pesquisa, enfim. E aguardamos todos daqui a um mês, na última quarta-feira do mês que vem, para um novo encontro. O tema da próxima palestra será divulgado oportunamente. Muito obrigado. Deixo a palavra para vocês também se despedirem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Para mim foi uma honra poder participar desse ciclo. Contem sempre com o meu apoio. A gente está sempre trabalhando e tentando construir algo melhor, né? Trabalhar com essa parte, né, desde a taxonomia até a educação e saúde com os triatomíneos. É um desafio no Brasil, né, porque a gente tem diferentes rincões, diferentes realidades. Não dá para o Jader, dentro da universidade, criar um padrão e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Eu sempre falo isso nas capacitações, nos treinamentos. A gente tem que estar sempre visitando, sempre, né, abaixando, ouvindo o próximo, porque eu acho que é uma construção. Como o Rubens mostrou, é um trabalho que é uma construção de anos. Existe uma equipe multidisciplinar, existe muita gente envolvida. E a gente vem tentando aí construir essas pontes e trabalhando para avançar, né? Sempre em busca de algo melhor. E fico à disposição. E agradeço mais uma vez por esse projeto, né? Que eu acho que é fantástico. E principalmente para os agentes que estão numa ponta atuando. Acho que esse ciclo ele é muito importante para estar sempre reciclando, sempre conectando as pessoas. Eu acho que é brilhante esse projeto. E agradeço aí mais uma vez a Tamara, o Gladson e toda a comissão organizadora. E encerro aqui a minha fala. Obrigado. Eu só quero deixar registrado meu agradecimento e a oportunidade de poder atualizar com as informações de São Paulo, trazer sempre é uma maneira da gente também saber o resultado daquilo que está sendo feito lá na ponta, né? A gente pega, o que acontece, e isso está se transformando em quê, na verdade, né? A gente ter essa informação mapeada, saber o que está acontecendo do ponto de vista da região, do próprio município de São Paulo, para onde está caminhando, essa vigilância que era incipiente, que hoje está muito bem estruturada do ponto de vista da vigilância de triatomíneos, né, pensando especificamente nesse caso. Deixar aqui meu agradecimento e contem comigo sempre que precisar, sabem que estou à disposição, tá bom? Um grande abraço para todos, obrigado. Eu agradeço também as palestras, acho que foram extremamente importantes e atuais, né? As informações extremamente relevantes, e acho que foi incrível e excelente a gente poder ter acesso, né? A população poder ter acesso a esse material acessando pelo YouTube. Então, obrigada, Dr. Rubens, Dr. Jader, pelas palestras, achei maravilhosas, e obrigado, pessoal, que esteve presente, pelas perguntas. E é isso, Gladson. Muito bem, então nós encerramos por aqui. Até breve. Tchau, tchau, gente.